Olá, amantes do natural, tudo bem? Sejam muito bem-vindos hoje à noite aqui comigo para mais essa live. O conteúdo tá top, certo? Nós vamos falar sobre esqueci de mim. Você muitas vezes fica prestando atenção para não esquecer de uma série de outras coisas, mas você está prestando atenção para não esquecer de você? Você está atento ao momento? Para olhar para aquela coisa que é mais importante, né? Você mesmo. E hoje eu vou ter aqui a participação da Franice Stocker, que ela é psicoterapeuta, e nós vamos abordar esse tema. Garanto que muitas pessoas já estão aí com a árvore montada, lista de presentes, ceia, o checklist do Natal todo pronto. E você? As suas metas para o próximo ano, o que você vai fazer, a sua saúde, como tá? E vamos pegar agora, compartilhar essa live. Antes disso, deixa eu dar as boas-vindas para o professor Hugo Felipe. Seja muito bem-vindo aqui essa noite. Boa noite, Sam, também. Seja muito bem-vinda aqui comigo. Estou muito feliz de ter vocês aqui. E vamos compartilhar essa live, vamos mandar o aviãozinho enquanto a gente espera a minha convidada chegar para a gente começar essa live. Agradeço já de antemão a participação de vocês por estarem aqui hoje à noite. E essa questão, gratidão, professor, gratidão para você. Gente, sigam lá o arroba dele, arroba professor Hugo Felipe Oficial. Ele dá umas dicas de neurometria, assim, ótimas, super recomendo. E essa questão envolve muito a saúde também. Você pode dizer, mas o que tem a ver isso com saúde? A saúde, como nós olhamos para ela na medicina integrativa, ela é uma questão multifatorial, ela não é só uma questão de dizer que é a ausência de doenças, tanto que a própria definição da Organização Mundial de Saúde, ela diz que a saúde não é só a ausência de doença, é um completo bem-estar físico, mental e emocional, certo? A qualidade de vida que você vai ter, ela é um investimento a longo prazo, não é você pensar que o que você vai fazer hoje, amanhã você já está colhendo os resultados. É uma questão de você priorizar o que é importante para você. Ó, chegou aqui a minha convidada. Vamos convidá-la aqui para estar com a gente. Aguardando essas conexões de internet. Deixa eu aqui virar onde é que tá. É só o final ali do meu celular. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter vocês aqui. Olha só, nós, programa de terça-feira agora, né? Vim para nossas lives, Integrando Saúde, nós vamos ter, eu vou ter lives aqui no meu perfil, né? Agora todas as terças-feiras, né? No perfil da Franice são as sextas, né? Tudo junto e misturado, a gente faz uma saladinha. Bem-vindo, Alexandra, aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já estava aqui adiantando, enquanto você chegava, né, essa questão da saúde, que a saúde é multifatorial, quando a gente olha para ela numa questão integrativa. Não é só a ausência de doenças, né? A doença ela é uma questão final, ela já é o resultado que vem se enrolando aí desse desequilíbrio, do teu desequilíbrio, tanto no ambiente físico, como mental e emocional, né? E, né, o que a gente toma para ser feliz? A gente toma decisões. Estava comentando aqui que garanto que muitas pessoas já estão aí com a árvore arrumada, né? O peru do Natal já está no freezer, já está tudo organizado, a listinha de presente, e você? Por isso que eu coloquei lá aquele garotinho, né? Esqueceram de mim, dele, na história do filme. Mas muitas vezes nós esquecemos de nós mesmos, nós nos preocupamos tanto com a pessoa que está ao lado, de não desapontá-la, de corresponder às expectativas, mas e as suas expectativas? Você está procurando se agradar, corresponder às suas próprias expectativas? Olá, bem-vinda, Suzana, aqui com a gente, Raquel. E, gente, para quem não conhece ainda, a minha convidada, Franice, psicanalista. Eu vou deixar ela se apresentar, é melhor. Toma, vai lá, Franice, se apresente.
Então, me chamo Franista Stocker, eu sou psicanalista, né? Sou mentora, analista comportamental, especialista em relações humanas. E realmente essa questão da gente se importar tanto pelo outro, né? A nossa própria cultura, a nossa própria educação, se a gente for analisar, né, a gente sempre tá para olhar para fora, né? E não é dizer que é errado ou certo, né? Porque afinal de contas é o que foi passado de avós para pais, para filhos e assim sucessivamente. E então a gente foi muito a nossa cultura em agradar o próximo, em agradar o outro, né? Mas Jesus já falava, né? Ame aos outros como a ti mesma, né? Então ele já disse isso e talvez tenha ficado meio deturpado, talvez na fala da própria religiosidade em amar ao próximo, amar ao próximo, amar ao próximo, que talvez a gente se coloque em segundo plano muitas vezes, né? E é aí que a gente tem que resgatar o nosso verdadeiro eu, a nossa essência, em começar a olhar para dentro de nós mesmos e começar a observar que se eu não estou em primeiro lugar na minha vida, se eu não der importância para mim mesma e der importância para o outro, como é que eu vou amar ao outro? Como é que eu vou servir ao outro se eu não estou servindo para a pessoa mais especial, mais importante da minha vida, que sou eu mesma? E aí as pessoas se perguntam muitas vezes, mas Fran, isso não é um egoísmo? Não, não é. Por que que não é o egoísmo? Porque se eu não conseguir enxergar a mim primeiro, eu não consigo enxergar o outro. Simplesmente eu não vou conseguir dar ao outro aquilo que eu não tenho. Então, por isso que a gente diz, né? Primeiro olhe para ti, para depois tu doar o amor. Como é que eu vou doar o amor para o outro se eu não tenho esse amor dentro de mim? Como é que eu vou doar essa ajuda se eu não tenho essa ajuda comigo mesma? E assim sucessivamente, né? Então, por isso que é tão importante a gente, sim, não esquecer de nós. Nós estamos em primeiro lugar na nossa vida. A primeira pessoa que a gente deve dar o bom dia é para nós mesmos. E a última pessoa que a gente deve dar o boa noite é para nós mesmos. Por quê? Porque nós devemos estar em primeiro lugar. Depois eu vou dar o boa noite para outra pessoa, o bom dia para outra pessoa, né? Mas quem é a última pessoa que tu olha, né, antes de dormir ali? Nós, né? Quem é que vai fechar o olho ali? É nós. Quem vai abrir o olho primeiro? Somos nós, né? Então nós merecemos sim nos amar e nos olhar para nós mesmos, nos arrumarmos, começar pelo interior, né? Pela nossa mente saudável, né, Valda? Corpo saudável. É verdade, o nosso organismo ele vai refletir a nível fisiológico todas aquelas emoções, aquelas situações que a gente não digeriu a nível emocional, né? Muitas vezes vai ter reflexos, sim, a nível fisiológico. E muitas vezes você diz assim, eu adoeci do nada. Estava boazinha, adoeci do nada, tá certo? Tem certeza, né? E muitas vezes a pessoa também não se cuida. E quando ela não se cuida, é porque ela se abandonou, né? Quando você coloca as outras coisas como prioridade, quando você coloca o foco em outras coisas em vez de se priorizar, como disse a Francisca, isso não é uma questão de egoísmo. Essa fala, né? Ama ao próximo como a ti mesmo. Você também tem outra que diz assim, é dando que se recebe. Como que eu vou dar o que eu não tenho? Ah, não concordo. Então, vamos lá. Manda para mim 100 mil reais. Você vai me dizer, eu não tenho. Então, como é que você vai dar o que não tem? Quer dizer, o exemplo ficou bem engraçadinho, gente, mas é de uma maneira bem lúdica para vocês entenderem. A gente só consegue dar o que tem. E nesse momento, você ter a consciência do porquê você está fazendo isso é muito importante. Muito importante para você manter a sua saúde ou então você conseguir recuperar aquilo. Quando você vai para uma consulta, o que o médico te pergunta? Como foi que começou? Ele não quer saber só exatamente do que tem ali, né? Ele quer que você conte a historinha. E um belo dia estava assim, estava assado, tropeçou, não sei, aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque a origem, ela é, eu diria, mais importante do que o sintoma que você está sentindo nesse exato momento. É importante a gente ver nessa questão de se abandonar qual o amor que você não está vivendo hoje, aquele amor por você mesmo. Você é aquela pessoa que está ali 25 horas do seu ladinho, por mais que você diga assim,
Não, a última pessoa que eu olho é o Bob aqui, que está do meu lado antes de dormir, né? Que eu estou dormindo aqui, aí é o último que eu olho antes de dormir. Mas, naquele momento que você fecha o olho, é você e você. Aquela vozinha que fica lá te dizendo uau, te dizendo palavras positivas, ou então aquela que fica, caramba, eu tenho a conta no final do mês para pagar, nossa, eu tenho que acordar cedo da manhã, nossa, o trânsito, será que vai estar bom? Ou seja, é você com você. Então, é importante você fazer essa reflexão, né? O que você está deixando de amar para essa situação existir? Porque você precisa ter liberdade de ser você mesmo, né? Você precisa ter essa consciência de que muitas vezes a gente diz assim, eu sou preguiçosa, eu sou relaxada, eu sou, sei lá, procrastinadora. Você não é, você está. A linguagem que você usa, ela é um comando muito importante, porque ela vai programar o teu cérebro. Ela vai refletir, você vai verbalizar e vai escutar. Aí você já está usando dois sentidos, né? E se você levar isso para sentir a emoção, você já está usando três. Olha aí a quantidade de energia que você está colocando nisso. E muitas vezes não é assim. Você está por X motivos e tudo que está você pode mudar. O que é, aí você está condicionando o seu cérebro a dizer que uma coisa é fato e não tem como ser mudada. Inclusive, isso é um tema também que é muito colocado pela psicanálise, não, Francis? Sim. Então, a questão do sou ansiosa, né? As pessoas dizem, ah, eu sou ansiosa, eu sou depressiva. Ah, eu não sou, eu estou depressiva, eu estou ansiosa. Por que que a gente pensa assim, né? Porque justamente tem que achar da onde vem esse estado. Porque a ansiedade, ela vem derivada do medo. E do que eu estou tendo medo que está me dando essa ansiedade? Então, na verdade, eu não sou ansiosa, eu não nasci assim, né? Eu estou assim por algum motivo que me fez agir assim, sentir assim, né? Então, quando a gente identifica, a gente consegue modificar esse estado. Por quê? Porque quando tu te depara com a origem dele, tu vai ver se é um estado real ou se é um estado imaginário. Por quê? A gente sabe, né, Valda, 90% aí, muitas vezes, das situações, elas são imaginárias da nossa mente, do nosso cérebro. Por quê? Porque, por exemplo, né, tô aí em um relacionamento. Aí, o meu cônjuge pega, marca aí um encontro com os amigos dele para fazer alguma janta, alguma coisa, né? E aí, na minha cabeça, começa a passar o quê, né? Nesse momento. Tá na janta? Não, me mentiu. Aposto que tá falando com fulano. Ah, não, tá me mentindo. Aposto que tá cheio de mulher nesse lugar. Então, a minha mente imaginária, por alguma situação que eu já vivenciei de forma diferente em algum momento da minha infância, alguma perda que eu tive, vamos supor, e pode ser bem bobo isso. Tipo, a minha mãe disse que ia sair para ir ao mercado. Mas, naquele momento, ela falou isso para mim e ela não foi ao mercado. Na verdade, ela saiu com a minha tia para tomar um chá. E, sem querer, uns dias depois, a minha tia fala que foi o chá. E eu automaticamente associo, ué, mas a minha mãe disse que tinha ido ao mercado e ela me mentiu. Ela saiu com a minha tia para ir no chá. Então, isso já traz para mim uma situação que já me deu na época, já um medo de que ela me mentiu e ela vai mentir de novo. Então, já traz aquele medo embutido. E quando acontece uma outra situação em que me avisa o cérebro, ó, aí tem um alerta. A pessoa vai dizer que está em tal lugar e não está. Ela está te mentindo. Então, a minha mente imaginária já começa a entender e começar a imaginar situações diversas, né? Então, pode acontecer de eu pegar, vestir uma roupa rapidinho e ver se realmente o meu cônjuge está lá nesse lugar. E daí eu chegar lá, depois de chegar lá, me deparar com ele, um monte de homem e morrer de vergonha. Posso também pegar e começar a ligar. E Deus o livre se ele não atender aquele telefone, né? Porque daí a coisa vai esquentar, vai ficar pior. Então, são situações imaginárias, né? Que o nosso cérebro já vivenciou por algum fato que aconteceu em algum momento. Geralmente na nossa infância. Pode acontecer em outro determinado momento da nossa vida, até pode. Mas é mais acentuado durante a infância. Depois a gente só repete, né, Valdo? E uma coisa bem interessante também que veio ali quando tu começou a falar do estar. Para a gente identificar, né, como o corpo avisa que tu está com alguma sensação da mente.
Já perceba aí, ó, quando eu começo a me sentir ansiosa, né, que começa a dar aquela palpitação no peito, aquele aperto no peito, ao mesmo tempo com aquela angústia que te traz aquele vazio interior, tudo ao mesmo tempo, aquele frio na barriga. Quem que está te avisando tudo isso? E muitas pessoas ainda sobe a pressão, né? E é por causa do estresse, e ainda tem a dor de cabeça. Então, quer dizer que quem está te avisando que teu estado mental não está bem? O teu corpo. Porque a tua mente tentou avisar e tu não escutou. Então, o teu corpo começa a ter sensações que fazem com que tu, opa, para aí, alguma coisa está acontecendo. Então, alguma coisa tem que te avisar. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, que a gente consegue perceber, a gente começa, então, a ir em busca do que está ocasionando essa situação na minha vida, né? No hoje. Eu digo que o conhecimento, ele é a chave da transformação. Você não muda o que você não conhece, né? O porquê, ele é, assim, ele é essencial. Como que você vai encarar uma situação? Como é que você vai mudar algo que você não tem conhecimento? E você, muitas vezes, o que eu vejo é que a pessoa quer arrumar o superficial, né? Tipo, chegou lá trazendo para a área médica, né? Tô com uma dor no joelho. Tá bom, vamos lá. O que que acontece com a posição? Passa o dia sentado. Não, quero um remédio aqui para dor. Isso daí é o superficial. Se você não vai atrás da base, do alicerce, né? O que que acontece se você constrói uma casa sem um bom alicerce? Uma hora ela cai. Ou no mínimo ela racha. Vai ser aquelas rachaduras que você passa o resto da vida chamando o pedreiro para consertar a rachadura e ela abre de novo. E conserta a rachadura e ela abre de novo. Por quê? Porque o alicerce não está bom, a fundação não está bom. Não se chegou à origem da coisa, né? Ou então, muitas vezes, é só na casa ficou pequena, vamos fazendo um puxadinho, 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 que é essa situação. Muitas vezes você vai construindo puxadinhos na sua vida, em vez de chegar e dizer, ok, tenho que remodelar a casa como um todo. Ó, aqui eu tenho que botar mais colunas, essa parede aqui é melhor tirar, esse telhado não está mais bom, vamos consertar de novo. Certo? E essa questão que você falou, de que você julga, essa situação da mulher que vai lá atrás, uma série de coisas ela já causou para o organismo nela a nível fisiológico, ela já descarregou uma série de hormônios ali, ela já aumentou a frequência cardíaca dela, elevou a pressão arterial. Fora isso, quando ela chega lá e descobrir que ele está lá lindo e maravilhoso com os amigos dele, pensa numa culpa que ela vai sentir. Aquele sentimento assim de que eu sou a pior pessoa do mundo, né? Aí ela já ela já estava numa ansiedade, né? Ali, preciso de um tarja preta aqui, porque senão eu mato. Aí quando ela chega lá e descobre que não era nada disso, vem a culpa. Então, gente, que é isso aí? Entra na depressão. Tudo isso que a gente está falando vai refletir na fisiologia, no corpo da pessoa, entende? Vai causar um desequilíbrio. Então, nesse momento, quando você perceber, vou deixar uma dica aqui para você, que você fez besteira, né? Meteu o pé na jaca aí, não busca desculpa, não. Ah, mas foi por isso. Não, foi porque ele não ligou, foi porque não sei o que. Não. É importante, nesse momento, você buscar o quê? O entendimento para tropeçar cada vez menos. Tropeçar já tropeçou, já deu a topada, o dedão já está doendo. Então, vamos procurar o entendimento para você não, quando acontecer essa situação, você saber contornar aquela pedrinha ali e não tacar o dedão, né? Para não ficar doendo de novo. Porque o difícil é que tem pessoas que tropeça a primeira, tropeça a segunda, arranca a unha na terceira, desloca o dedo na quarta e ainda chega lá na quinta, olhou a pedra. Acho que eu vou chutar de novo, já estou tão acostumada. Está tão nesse ritmo hipnótico, né, que você vai, às vezes, no dia a dia da vida, tão no piloto automático que você não para raciocinar realmente o que está acontecendo. Você não para nem para observar que você já fez aquilo, já teve X resultado, que não foi o que você queria, e mesmo assim você vai lá e tenta de novo, de tão condicionada ali, de tão hipnótico que você está. Então, tudo bem, eu sou partidária de que você tem que se acolher quando você sair da linha, nada de você ser seu primeiro carrasco, né? Mas também você tem que parar e pensar, gente, o que eu posso tirar dessa situação?
Eu costumo dizer que não tem certo nem errado. O errado é o aprendizado que ficou. Foi algo que não saiu como você esperava, não tá legal, mas tá tudo bem, vida que segue. A gente não anda a vida da gente de ré, né? Tenta andar de ré na rua para ver o que, que acontece. Você cai. Então, vamos para frente, vamos procurar se blindar o máximo possível para as novas situações não acontecerem. E dentro disso, né, procurar o máximo possível não esquecer de você, não esquecer quem você é, de estar bem consigo mesma, porque isso é vital, estar bem consigo mesma enquanto pessoa, mas a pessoa que você é nesse momento, não é aquela, por exemplo, não vou ficar bem com aquela Valda que eu quero ser lá na frente. Não, eu sou bem com essa Valda aqui, ela tem os defeitos dela, ela tem. Todos nós somos sombra e luz, né? Umas sombras, outros mais luz, mas todos nós temos os dois lados. Então, é importante você estar bem consigo mesmo nesse momento. Porque você estando bem consigo mesmo, você se aceita. Você se aceitando, você muda. Você só consegue mudar o que você aceita. Se você viver o tempo todo nessa necessidade de aprovação, foi uma questão de vida ou morte, né? Não, você se aceita, você não vai viver. Você vai viver em função de agradar uma outra pessoa. E é impossível, não é isso? Diga aí se eu estou falando abobrinhas ou se eu estou falando... Não, tá certíssima, Valda, porque a nossa vida ela é feita de desafios, né? A cada instante a gente vai passar por desafios. E é através desses desafios que a gente evolui. Eles são importantes. Então, quer dizer assim, não adianta eu ficar lá presa àquilo que aconteceu. A primeira coisa que eu tenho que fazer e me enxergar, né? E me enxergar para mim e olhar para mim mesma é o auto-perdão. Porque o auto-perdão liberta. Na hora que tu te perdoa, que tu não fica ali cultivando aquela culpa do que já aconteceu, te perdoa. Por que te perdoa? Porque em algum momento da tua vida, como a gente já contou essa historinha lá no início, né? Em algum momento da tua vida, tu passou realmente por uma situação de frustração, de não confiança em quem te falou que estava fazendo o que não fez, e tu já teve um medo de que acontecesse de novo. Então, quer dizer que em algum momento da tua vida, tu vivenciou realmente um medo, que foi um medo de fato, né? Só que agora esse medo era um medo imaginário que causou uma ansiedade, que causou uma ação que tu não gostou de ter feito, mas que tu fez porque naquele momento era o que tu sabia fazer, era o que tu achava que deveria fazer, então tá feito. Então a primeira coisa é ter o perdão contigo mesma, entender que, poxa, eu fiz tentando acertar. Eu vou ter um ônus disso? Claro que vou. Qualquer coisa que eu fizer, né, que não tiver funcional, que não for funcionando, né, vai me trazer um ônus. Talvez, quando o meu cônjuge chega em casa, ele vai me tirar satisfação. Ora, te falei que eu estava lá, como é que tu foi lá? Para que tu fez isso, né? Mas aí o que eu faço nesse momento? Eu vou discutir? Não, eu simplesmente eu vou ver realmente, né, escutar o que ele está dizendo naquele momento, escutar o ponto de vista dessa pessoa, né? Se eu precisar pedir desculpa pelo que aconteceu, eu posso pedir, a desculpa é nobre, né? Não tem nada de mais, as pessoas às vezes têm vergonha, né, do que aconteceu. Então, se eu estou me auto-perdoando, eu estou, então, enxergando aquele fato que eu fiz, né? E então, a partir dali, eu já vou começar a agir de forma diferente. Ou seja, já vou saber que aquilo que eu fiz já não faz sentido fazer de novo. Por quê? Porque foi algo que eu fiz naquele momento. Isso é um exemplo que eu dei lá no início, eu estou seguindo no mesmo exemplo, que é um exemplo bobo, né? Claro que tem traumas bem maiores, cada um sabe do seu trauma, né? Mas eu digo assim, eu vou poder, da próxima vez, fazer diferente. Na próxima vez que meu cônjuge disser eu estou lá com os meus amigos, eu vou entender que realmente ele está lá com os amigos dele e que não faz sentido eu me vestir e ir atrás para averiguar se realmente ele está lá. Até porque, se quiser aprontar, ele vai aprontar em qualquer momento do dia. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa, ela vai fazer e pronto. E não vai ser porque ela me disse, eu estou lá com o cônjuge, eu estou lá com os meus amigos, né? Que pode acontecer, em outro momento acontecer alguma coisa e eu não saber. Então, assim, realmente não tem sentido eu ficar imaginando algo que eu nem sei se realmente é verídico.
né? Então, por esse motivo, quando a gente começa a ter essa clareza, a gente começa a ver que às vezes a gente se estressa por coisas muito pequenas e que não vale a pena a gente adoecer a mente e o corpo por esses pequenos pensamentos que a gente tem. Porque se acontecer realmente uma traição, que é esse o meu medo, me traiu, mentiu, falou que estava e não está, eu tenho uma escolha. Eu sempre vou ter uma escolha. Ou eu vou conversar com essa pessoa e vou perdoar de coração, e o perdoar de coração é esquecer tudo o que aconteceu e começar do zero daqui para frente, ou eu vou escolher seguir o meu caminho de outra forma, longe dessa pessoa. Então eu sempre vou ter uma escolha. Ai, Fran, mas eu tenho uma vida com essa pessoa. Bom, é uma escolha, né? A gente sempre está escolhendo o tempo todo o lugar que a gente quer estar e com quem a gente quer estar. E, em primeiro lugar, a gente tem que olhar o nosso bem-estar, ou seja, olhar realmente, não esquecer do meu bem-estar. Isso, e essa relação está me fazendo bem? Por mais tempo que tenha, quanto tempo faz que eu estou sofrendo nesse lugar? Né? Então, assim, quando a gente começa a olhar para nós, a gente começa a colocar limites, a gente começa a aprender a dizer não. E quando a gente começa a dizer não, a gente começa, então, realmente a ter amor próprio. A entender que até aqui tu pode vir, daqui para frente, opa, não, daqui eu não permito mais. Então, a gente tem já uma clareza no autoconhecimento que é libertador. Quanto mais eu me autoconhecer, quanto mais eu souber como eu ajo e reajo, mais assertivas as situações eu vou ter na minha vida. Então, por isso que a gente diz assim, ai, mas eu não escolhi estar nessa vida, escolheu. Claro que tu escolheu. Pode ter sido até, como disse a Valda, de forma hipnótica, porque nós entramos em hipnose o tempo inteirinho. Por exemplo, as pessoas que estão aqui agora, e sejam todos muito bem-vindos por estarem aqui com a gente, as pessoas que estão aqui nesse momento, elas estão em estado hipnótico. Por quê? Porque estão prestando atenção na nossa fala, ou seja, tu desliga do que tem na tua volta. Isso é um estado hipnótico. Então, muitas vezes a gente repete os padrões, né? Sem perceber que está repetindo padrões. A gente repete as mesmas situações que não funcionam por tantos e tantos anos, sem perceber que eu estou repetindo por tantos e tantos anos. Então, quando eu tenho clareza do que eu quero e o que eu não quero na minha vida, eu tenho a possibilidade de modificar. E a gente tem essa possibilidade a todo tempo. Então, cada um aí e cada um aqui sabe o alto valor que tem. E cada um sabe a sua régua, né? Então, cada uma de nós vai saber o seu valor. Até onde eu deixo que o outro invada a minha vida? Qual é o tamanho da minha régua? O quanto eu tenho de amor próprio por mim, autoestima por mim, que eu vou deixar que as pessoas invadam a minha vida e eu não vou colocar um limite. Até quanto eu vou continuar naquele meu emprego que não está me fazendo feliz e não vou fazer uma transição de carreira por medo, porque lá alguém no meu passado disse: ah, tu tem que fazer tal coisa, esse é o emprego certo, né? Há muito tempo atrás, os empregos que mais davam dinheiro, que as pessoas diziam, tu tem que ser professor, tu tem que trabalhar no Banco do Brasil, tu tem que ser concursado, não é? Era assim. Então, né, as coisas mudam. E se eu hoje não estou feliz como professora, se eu hoje não estou feliz como concursada, eu tenho a possibilidade de fazer diferente numa transição de carreira. Não é largar tudo para o alto e transformar. Mas eu posso transformar um pouquinho a cada dia, até o dia que eu solto o que eu não quero e começo uma nova profissão. Então, a gente tem a possibilidade dessa escolha o tempo todo, né, Val? É verdade. E uma coisa que você falou que eu achei bem interessante é a questão do apego, de não querer deixar ir. Aqui o nosso exemplo está numa relação de um casal, mas a gente leva isso para a vida, para todas as relações, né? Se nós formos olhar, tudo na vida são relações, né? De família, de amigos, entre marido e mulher. Mas essa questão, você diz, não quero largar porque é uma relação antiga. A relação mais antiga que você tem é com você mesmo. Desde o momento lá que juntou os dois lá e você foi concebido, aquela é a tua relação mais antiga. Então, você é a sua relação mais antiga. Então, priorize-se. Você não
pode negociar o seu bem-estar, isso daí é inegociável. O seu bem-estar é... Ai, mas nossa, que egoísta dizer isso. Não, não é egoísmo. Não, é uma questão de você tá bem para poder você dar esse bem para as outras pessoas, para você transbordar na vida dessas pessoas esse bem-estar, você se sentir bem dentro daquele âmbito, certo? Por exemplo, eu tive uma situação na questão de uma paciente no processo de emagrecimento, ela dizia, ai, nossa, de manhã, pãozinho, café, eu me sinto tão mal em tomar café de manhã, não gosto. Como você toma, então? Ah, porque senta todo mundo na mesa para tomar café, né? Então eu tenho que ir junto, eu vou me sentir excluída. Não, você não tem. Se o teu organismo não quer tomar café de manhã, não se sente bem, você passa mal, então não toma. Ah, mas aí eu vou me excluir? Não, você não vai se excluir, vai pegar sua tacinha de café puro, pretinho, se você quer, senta lá na mesa, conversa, socializa do mesmo jeito. Então, muitas vezes a gente, na ânsia de agradar as outras pessoas, nós acabamos, sei lá, violando nós mesmos, abrindo mão de coisas que deveriam ser inegociáveis, é o teu bem-estar. Nada de negócio de fazer porque todo mundo faz. Ah, todo mundo faz, também vou fazer, né? Para fazer parte ali. E no caso desses conflitos, o interessante é você pensar, você quer ter razão, né? Ou você quer ter paz? É bem clichê isso daí, mas o que você quer naquele primeiro momento? No calor da emoção ali, o negócio tá dando uma confusão no seu trabalho, sei lá, um desentendimento na sua vida ali, entre a família mesmo, sei lá, deu algum problema. O que você quer? Porque, já dizia Newton, né? Para cada força num sentido, existe uma força igual intensidade no sentido oposto. Vamos levar para a física. Ou seja, bateu, levou, né? Você vai com ignorância, a pessoa volta com ignorância. Se você não entra nessa vibe ali, você consegue amenizar a situação. As duas pessoas esfriam a cabeça, vocês conseguem chegar num acordo, né? Numa coisa que seja satisfatória para ambas. E o que isso vai trazer de bom para mim? Tudo. Vai trazer a tua paz de espírito, vai evitar que você tenha uma descarga de hormônios, de substâncias que vão te deixar mal, vai evitar que o teu organismo como um todo vá se debilitando, porque você pode não sentir naquele momento, mas é cumulativo, vai acumulando, como você falou nisso, o corpo te dá assim, a doença como um todo, ela é assim a último estágio. Já deu assim aquele probleminha meio emocional, já veio na mente, já tentou tudo, disse, cara, eu vou ter que agora ver se manda uma dor, um negócio aqui, que é para ver se ela olha, porque eu estou tentando e não está dando certo, né? É mais ou menos a mesma coisa que eu costumo dizer, né? Não beba água quando tiver com sede. Não bebe. Tem que beber água antes, porque a sede já é o desespero do teu organismo, dizendo assim, criatura, eu estou igual um charque aqui, desidratada, pelo amor de Deus, me dá líquido. Então, o ideal é você beber água antes de sentir sede. A mesma coisa é aquele sintoma físico que você vai ter. Já foi, assim, algo que vinha se manifestando, que vinha dando, como a gente diz assim, vinha dando uns toques, né? Vinha dando mais umas pistazinhas, e você fez de conta que não tô nem vendo, não tô nem comigo, não tô nem sabendo o que está acontecendo. Mas chega uma hora que estoura. Outra coisa também que eu acho interessante é que muitas vezes a pessoa ela delega muito para o outro, né? Vocês não só esquece de você, como você também muitas vezes conscientemente se abandona. E no momento que você se abandona, delega para o outro uma responsabilidade ou um compromisso que deveria ser seu, você perde a autonomia de resolver isso da maneira que você gostaria. Por exemplo, muitas vezes a pessoa diz assim, eu quero emagrecer, eu quero ter saúde. Mas o que ela está dizendo no final das contas? Olha, eu quero que você me emagreça, tá? Porque eu não vou mudar a minha alimentação. Eu não vou fazer exercício. Eu não vou abrir mão do meu docinho, daquele meu quilo de açúcar no meu café, mas eu quero emagrecer. Me dá aí um chá, uma fórmula mágica, um pó de pirlim-pim-pim. Pega a varinha da fada madrinha da Cinderela, não sei, né?
um tanto que eu quero ter isso. Você tem que ser consciente e coerente com o que você fala. Você tem que olhar para você, se você simplesmente não está no que a gente já falou aqui, aquele ritmo hipnótico, né? E o que, que você vai fazer efetivamente? Porque eu falar, posso falar um monte de coisa. Agora, o que, que eu vou fazer? Porque falar é aquele reflexo. Vamos falar. Todo mundo falar. O que, que eu vou fazer, né? Consciente, enquanto pessoa, num nível que seja razoável para mim, que esteja dentro das minhas possibilidades. É aquela questão das suas metas, né? Eu costumo dizer, dizem que tem metas curto, médio e longo prazo. Eu digo que tem curtíssimo, né? Aquelas tuas metas diárias, médio e longo prazo. Vamos levar para a questão da água. Foi até um exemplo que eu dei hoje. Você estava lá, você toma 500 ml de água por dia, você não gosta de água. Você precisa ingerir mais água. Tua meta diária. Eu li que eu tenho que tomar 3 litros de água por dia, 2,5 litros, 3 águas. No outro dia você pega aquele pet marombado de água e bota para tomar água. Mas você não está acostumado a tomar água. O teu organismo vai dizer, minha nega, peraí, que é isso? Isso aqui é o dilúvio agora, que eu não tomava água, agora você está tomando 3 litros num dia? Você precisa de tempo para se adequar. Então, meta diária de hoje. Vou tomar, eu já tomava 2 copos, eu vou tomar 2 a mais. Vou tomar mais de 500 ml de água. O que acontece? Eu estou multiplicando em 100%, mas você não, muitas vezes não tem essa noção. Você quer logo ir, não, quero ir logo para o final. Você queima etapas e isso faz com que fique inviável. Por quê? Porque você não vai ter sustentabilidade da coisa. Aí você vai dizer, ai não, tomar 3 litros de água é muito difícil. Não, deixa eu ficar do jeito que está. E a questão da água serve para outras coisas também que você quer fazer na vida, né? Tudo praticamente. Você fracionar essas metas em pequenas metas diárias, você vai chegar no fim do dia, você vai ter conseguido, e o que é melhor, vamos para o lado emocional aqui. Você vai se sentir, uau, eu tô, né? Gente, eu já consegui a minha meta. Palmas para mim, eu sou muito foda, né? Amanhã vai ser um outro dia, ou seja, sua autoestima melhora, você começa a acreditar mais em você e, a partir desse momento, todo o seu mindset na questão emocional vai mudar, né? Não é isso? Diga aí. Então, né, Valda, o que tu estava falando aí, eu estava aqui pensando com os meus botões, né? Eu fico observando que as pessoas, quando elas vêm fazer terapia, eu trabalho com várias terapias, né? E uma delas é a mesa radiônica quântica, né? Então, as pessoas, quando elas procuram a mesa radiônica, o que elas pensam, né? Ah, em uma sessão, em uma mesa, vai resolver todos os meus problemas, né? Porque como funciona a mesa, né? A gente faz de forma vibratória, a gente vai emitir a frequência em hertz do que a pessoa precisa naquele momento na vida dela, seja nos relacionamentos ou na vida profissional dela, né? Então, ela vai receber várias ferramentas aí, florais de bar, vai receber limpeza vibracional, ela vai receber, por exemplo, algo que tem para acontecer na vida dela no futuro, pode ser corrigido, amenizado, ou no passado, que já aconteceu. Então, as pessoas acham, muitas vezes, que em uma sessão tu vai resolver tudo. Eu dei exemplo aqui da mesa radiônica, mas as outras terapias também, né? Como tem tantas outras aí, né? Como constelação sistêmica, reiki, tantas outras terapias que tem. E o que acontece? As pessoas, poxa vida, elas vêm repetindo algo na vida delas, por exemplo, como tu falou aí, né? Poxa, eu venho repetindo coisas na minha vida que não estão funcionando. Meu corpo já está acusando que já não está bom. Eu tenho uma dor de cabeça contínua, aquela enxaqueca que não passa. Tantas vezes por mês essa enxaqueca me ataca. Ou dor nas costas, né? Quando tem fibromialgia, por exemplo, né? As pessoas dizem, eu tô com fibromialgia, porque eu não consigo me movimentar, trava todo o corpo. Tá, mas e quanto tempo a tua mente já está te avisando que o que tu estava executando, como tu falou, não está funcionando, né? Anos. Às vezes a gente aí passa 30, 40, 50, pessoas que 60 anos estão repetindo a mesma coisa, que não está funcionando. Não estou dando limites, estou sendo muito permissiva na minha vida, não estou olhando para mim, estou sempre olhando para fora, estou sempre tentando agradar as pessoas, estou com medo do julgamento, né, dos outros. O que os outros vão dizer se eu fizer diferente do que eles esperam, do que eu imagino que eles esperam que eu faça? Então, eles acham assim, numa sessão,
eu vou resolver tudo, como tu falou, em pirlim-pim-pim. Claro que não. Então, quando a gente chega para cliente, né, e diz assim, olha, tu precisa de mais 3 mesas, né? Sabendo que cada mesa atua no teu organismo 3 meses, né? Então, tu vai precisar de quê? 3 meses são 9 meses. Tu precisa de 9 meses aí de ferramentas atuando em ti para que tu consiga ter uma clareza daquilo que está acontecendo na tua vida. Porque o operador, no caso o terapeuta, ele vai te passar o feedback do que saiu. E o que saiu, tu já vai saber como agir na tua vida a partir de agora com o que foi dito. Olha, tu tem que modificar alguma coisa nesse sentido, tu tem que mudar o teu comportamento aqui, né? Se a pessoa escolher não fazer, não adianta. Pode fazer como tu disse, não é mágica. Pode fazer 30 mesas que não vai resolver a tua vida. Mas se tu tá disposta realmente a mudar, o que que entra, como tu falou ali? A tua rotina. Então, tu já sabe que tu tem que modificar o teu comportamento. Então, como tu diz, em doses homeopáticas, a cada dia eu vou modificar um pouquinho. Não adianta eu querer modificar tudo num dia, porque eu não vou conseguir sustentar no dia seguinte. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, eu trabalho com tipos de temperamento também, que eu sou uma pessoa, por exemplo, do temperamento dominante, que eu sou uma pessoa que sou mais explosiva, né? Então, eu vou chegar num ambiente em que a pessoa vai querer me dar alguma característica lá que seja detalhada, hoje eu me propus a não me estressar com ninguém, eu não vou me importar com o que estão me dizendo, se estão detalhando alguma coisa. Só que no dia seguinte vai acontecer um fato no trânsito, por exemplo, que tu vai ficar preso lá, que tu vai te irritar. Por quê? Porque tu está num processo, tu está passando por um processo. Então, o que que a gente está dizendo aqui, né, Valda? Toda terapia é um processo e eu tenho que estar disposta a querer passar esse processo um pouquinho a cada dia. Um golinho de água a cada momento. Não é tomar uma garrafa de 1 litro em 15 minutos. É tomar uma garrafa de 1 litro, talvez em 1 hora, 2 horas, no tempo que eu consigo fazer isso. Então, a cada dia, como a Valda disse, com planejamento, eu vou conseguir emagrecer um pouquinho a cada semana, eu vou emagrecer algumas gramas, vou conseguir emagrecer 1 quilo. Por quê? Porque cada organismo é diferente. Então, eu tenho que ter essa paciência, e ter a paciência não significa ficar parada. É executar o que tem que ser feito, o que foi falado, o que saiu ali na tua terapia, mas tu fazer do teu ritmo, um pouquinho cada vez, sem procrastinar. Eu estou disposta. Eu estou ali não desistindo de mim. Eu estou olhando para mim. Eu quero mudar. Eu quero mudar esse meu comportamento. Por que eu quero mudar o comportamento? Porque do jeito que está, não está funcionando. Então, se não está funcionando o meu comportamento do jeito que está, eu vou ter que modificar se eu quiser chegar a um resultado positivo. Ou seja, se eu quero emagrecer em 3 meses 10 quilos, eu vou ter que mudar o meu comportamento. Por quê? Porque do jeito que eu estou fazendo, tipo, olhando aquelas, como é que se diz, né, Valda, que a gente tenta ver, assim, aquelas dietas mirabolantes, como a sopa todo dia. Ou então, fica 3 dias sem tomar, sem comer nada, só com líquido. Vai chegar lá, tu pode aguentar, tu vai aguentar lá, digamos que uns 10 dias tu aguenta. O primeiro dia que tu tiver numa festinha de amigas, uma junção, ou qualquer coisa assim, até mesmo sozinha, que daqui a pouco tu tem um momento desafiador, que tu entra em ansiedade, tu começa a comer tudo que tu enxerga. E o que aconteceu? Todos aqueles dias que tu veio fazendo aquela água, que tu veio tomando só líquido, só líquido, só líquido, vai em um dia acabar. Porque um dia que tu sair do que tu já estava fazendo, o dia seguinte tu já não sustenta mais. Então, por isso que a gente diz, é um processo, é um pouquinho a cada vez. Por quê? Porque a nossa mente, ela leva 21 dias para aceitar uma rotina. Então, são 21 dias que eu tenho, por exemplo, que acordar às 6 da manhã, mesmo cansada, mesmo com sono, mesmo sem vontade, e fazer alguma coisa que eu me propus a fazer. A partir de 21 dias, a tendência da tua mente é começar a já aceitar o que está acontecendo e todo dia ela já vai seguir naquele ritmo que tu já te propôs, porque daí tu cria uma rotina. Então, basicamente, a gente entender que tudo é um processo. Quanto tempo eu levei para saber que eu não estou funcionando do jeito que eu estou? Eu tive um processo. Eu tive um processo que lá na minha infância
Eu acreditei em alguma crença que disse que se eu agisse dessa forma, eu seria feliz. Se eu agisse dessa forma, eu teria dinheiro. Se eu agisse dessa forma, eu teria um relacionamento saudável. Só que do jeito, talvez, que eu aprendi, não tá funcionando. Só que eu levei um tempo para assimilar todo esse processo e repetir esse processo durante tantos anos para eu entender que não funcionou, né, Val? É verdade. E uma questão que você estava falando dessas dietas doidas, que é bem interessante, mas isso é tema para uma outra live, é que a pessoa perde peso. Só que emagrecer e perder peso são duas coisas bem diferentes que as pessoas costumam misturar. Faz uma confusãozinha, perdeu peso porque perdeu líquido, de repente acha que emagreceu. A diferença, né, já dizia qual que é essa diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Muitas vezes na questão do natural, a pessoa diz, é natural, então, peraí, tem a quantidade de erva, de planta para você colocar com água, maneira de fazer. Então eu vou colocar dobrado. Vou colocar a quantidade dobrada de planta porque vai fazer efeito mais rápido. Não, então eu vou, para tomar 3 vezes por dia, eu vou tomar 4, vou tomar 5, porque vai fazer efeito mais rápido. Não é. O processo, ele tem uma fase. Eu costumo dizer que a vida da gente é tipo um videogame, né? Você vai lá, passou a primeira fase. Na primeira fase, você tem que combater não sei quantos bonequinhos. Passou para a segunda. Não, na segunda fase é não sei o quê. Você consegue passar a fase... Não quero, vou pular para a fase 5. Não, você vai passando aquelas etapas, evoluindo de pouquinho, subindo aquelas fases até que você consegue chegar no teu objetivo, né? Zerou o videogame lá, no caso. E para essas questões, para você acomodar melhor a sua mente, acomodar melhor o seu corpo, você pode sim usar de algumas situações, de algumas terapias, né, como o dissefronice, tem várias coisas, método da constelação. E na questão da medicina integrativa é isso, você olhar a medicina não só pela questão fisiológica, você vai olhar também pelos outros aspectos, né, o ser humano como um todo, tanto a nível orgânico, como mental, como emocional, e você pode usar de outras terapias complementares para isso, certo? Você pode usar plantas medicinais, no caso, né? Alecrim, gosto muito do alecrim, né? Ele já é conhecido aí o chá da alegria, ele aumenta os níveis de alegria da pessoa, ele combate a fadiga do corpo, aquele cansaço mental que muitas vezes a tua mente está muito cansada, você não consegue raciocinar bem, ter clareza para o que você vai fazer. Então, esse chá vai te ajudar nisso, né? Para te trazer clareza, para te trazer nitidez. A sálvia também, ela aumenta um estado de ânimo, né? Te tira daquele momento assim, meio deprê, tô de mal com a vida. Um chá que eu digo que é o chá calmante da alma, que é limão com camomila e melissa, né? Ele é um chá assim que te relaxa, te deixa em paz. Muitas vezes a nossa mente ela tá tão ali com tantas vozes externas de tantas situações que você não se escuta. Você não consegue ouvir o que você quer dizer para si mesmo. Né? Você tem tantos diálogos ali na sua cabeça, então esse chazinho aí de limão com camomila e menta, além de ser bem gostoso, ele acalma a alma, ele te traz tranquilidade, até te ajuda a dormir melhor, sabe? Toma aí 1 hora antes de dormir. O próprio ginseng, né? Ele te dá vitalidade, dá energia, muitas vezes você está naquele nível de exaustão, a sua energia está lá, baixinha, não tá funcionando muito bem, então você vai recarregar essa energia. Se nós formos para os óleos essenciais cítricos, porque os cítricos, de uma maneira geral, eles elevam o humor. Então, pega de manhã, né? Faça parte da turma que gosta de dar uma cheiradinha. É besteira, né? Não, bota o óleo essencial na mão, faz aquela conchinha, dá uma cheiradinha do bem. Cheiradinha do bem. Então, os óleos cítricos, você já vai ter começar o dia assim com aquele up, né? A copaíba também é muito boa, porque ela promove o autoconhecimento. Muitas vezes, nós não temos realmente o autoconhecimento, nós não sabemos o que está acontecendo com a gente. A gente sabe que tem alguma coisa incomodando, mas não sabe muito bem. Então,
A copaíba ela já é uma planta lá da região amazônica que ela é muito boa para cicatrização de feridas de um modo geral, tanto que nas tribos aqueles guerreiros chegavam todo só o bagaço, né? Aí passa a copaíba nele todinho para ele ficar, para sarar, cicatrizar. Então, da mesma maneira que ela cicatriza a nível físico, ela também tem essa propriedade psicoemocional para cicatrizar, né? Ela traz aí aquelas coisas do passado que você voluntária ou involuntariamente deixou lá, guardadinho num cantinho, que é para aquela ferida poder ser cicatrizada, né? Porque enquanto você não tira... Imagina, você furou o dedo com espinho, ficou um pedacinho do espinho. Enquanto você não tira aquele espinho, aquele pedacinho que ficou, aquele processo inflamatório vai estar ali. E você não vai conseguir que aquilo ali fique 100% bom. Então, a nível emocional, é mais ou menos a mesma coisa, aquele pedacinho de espinho que ficou ali dentro do dedo, que quando você não abrir e tirar ele, vai doer? Vai ficar machucadinho, você vai olhar pro dedinho, tá machucadinho, mas enquanto você não resolver isso, não tirar aquilo que está incomodando, você não vai conseguir cicatrizar aquilo de uma maneira total, que não te traga mais repercussão. Outro óleo essencial também que é muito bom é o de eucalipto, porque ele é assim, calmante na alma. Eu até digo que se você pode pendurar umas folhas de alguns raminhos de eucalipto no seu chuveiro, quando você ligar água quente, o próprio vapor já vai ajudar a que os óleos essenciais das folhas saiam, né, com um ambiente bem agradável. Outra coisa que nós podemos usar também é a própria cromoterapia, né? A influência das cores na nossa vida. Isso tem influência, sim, gente. Faz toda a diferença. Você pode usar aí, de repente, cores amarelas, que é a cor da alegria, vai estimular a atividade cerebral, a criatividade. É antidepressivo. Para você que estuda, vou deixar uma dica que é muito bom, né? Você forra ali o seu ambiente de estudo com um pano, com uma toalha amarela, até um TNT mesmo, e você já estimula isso bastante. O azul também, ele é bom para extroversão, né? Tem muita gente que tem essa questão de estresse, de nervosismo. Aí eu tô nervoso, né? Aí a cor azul te ajuda nisso. O verde ele já vai induzir a calma, né? Relaxamento, a paz. Aí você pode, inclusive, solarizar a água, né? Que a gente sabe que os efeitos do raio solar, ele tem a energética dele também, tanto que cada hora do dia incide uma cor, por mais que o sol seja amarelinho, a gente olha ali, ele é amarelinho o dia todo, cada horário do dia incide uma cor diferente. Então você pode aí pegar uma garrafa, pegar um copo, não tenho nada disso, enrola o celofane no copo transparente, pronto, a gente acha a solução aqui para e coloca lá no sol por 1 hora, vai solarizar a tua água. No momento que você beber aquilo, você já está usando a cromoterapia também. E é isso, gente. Já deixei várias sugestões aqui para vocês, que vocês podem fazer. Nós já vamos aí para 1 hora. O tempo passa. Olha, e aqui, olha aqui, ó, o Hugo falou aqui, ó, super, ó, gostou da live, gratidão. E ele botou aqui, ó, super doutora Valda Paz. Aqui, ó. Gente, e eu quero deixar para vocês uma coisa para vocês refletirem. Muitas pessoas costumam dizer assim, mas eu não estou fazendo nada, então eu estou parada. Não existe eu estou parada. Entende? Você não, por mais que você tenha a sensação de que você não está indo nem para um lado nem para o outro, você está indo. Porque a cada momento, ou você está construindo alguma coisa, ou você está desconstruindo o que você já construiu. Ou você está caminhando em direção à sua meta, ao seu objetivo, ao seu sonho, ou você está se afastando. Mas não estou me mexendo no lugar, mas você está ficando mais longe de onde você quer chegar. E, basicamente, ou você faz parte do problema ou faz parte da solução. Pronto. Se você não está do lado, você está do outro. Pensem nisso, reflitam sobre isso. O que você toma para ser feliz? A pessoa chega para mim, eu tô me sentindo tão bem, o que você toma para ser feliz? Decisões. São as suas decisões que vão mudar a sua vida, a sua saúde, tanto para melhor como para pior. E eu agradeço a todos vocês, fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Muito feliz
Nem tanto porque vocês ficaram para me escutar, mas porque vocês se permitiram adquirir conhecimento, porque vocês se permitiram aprender algo que vocês podem levar para a vida de vocês. E convido a quem ainda não me segue, que goste de terapias naturais, que esteja interessado por esse mundo, seguir lá no meu Instagram, o @doutora Valda Paz. Agora, no início de janeiro, vou começar um projeto, Detoxicando, tá? O link já está lá, do WhatsApp. Vamos começar agora dia 5. É um grupo totalmente grátis. A gente vai fazer um detox aí a nível físico, mental, emocional, sabe? Começar o ano de uma maneira bem diferente, para que o resto dele também siga essa linha e que você possa, nesse ano, cumprir as suas metas, possa ter mais saúde, mais qualidade de vida, ter longevidade com qualidade de vida, porque afinal de contas ninguém quer, né, gente, chegar a 70, 80 anos com aquela maletinha de remédio do lado. Peraí, qual é a pílula aqui? A azulzinha é 7 horas da manhã, a branquinha é 10, essa rosinha aqui é meio-dia. Não, a gente quer chegar aí na cidade e ter mais vida pela frente, né? Vai ser a época que a gente vai ter tempo de desfrutar tudo que a gente já construiu ao longo da vida. Agradeço a Franice por estar aqui, por dispor o tempo dela aqui para a gente, trazer todo o conhecimento dela, de especialista de relacionamentos, né, gente? Essa menina da gente tem relacionamentos aí. Bicha, ela é melhor que Super Bond, sabe aquela colinha que gruda tudo, que quebrou? Ela vai lá e resolve tudo, cara. Fica tudo coladinho, nem dá para perceber. Então, eu agradeço que ela tenha estado aqui com a gente, que ela trouxe todo o conhecimento dela, trouxe toda a experiência dela profissional aqui com a gente, certo? Vou passar a palavra para ela se despedir, fazer as considerações, dizer o que ela quer dizer para vocês aí. Fique à vontade aí, Denise. Então, muito obrigada pelo convite, pela confiança, né? Por ter me trazido aqui nessa live que foi maravilhosa, realmente muito boa. E eu quero deixar também uma reflexão, assim como tu deixou, né? Para a gente observar os nossos pensamentos. Porque a gente pensa mais que 70 mil vezes por dia, mas a gente pode filtrar aqueles que ficam na nossa mente. Isso a gente pode fazer. Porque através dos pensamentos que a gente filtra para ficar na nossa mente, a gente vai ter um sentimento. Então, se eu estou tendo pensamentos aí positivos, que eu estou tendo aí pensamentos que agreguem para que eu seja feliz, para que eu fique leve, para que eu tenha paz de espírito, paz interior, com certeza a minha ação vai ser também com leveza, com amorosidade, com paz de espírito, justamente porque todo sentimento, toda emoção, ele vai me trazer uma ação. E a gente lembra que a gente tem esse autocontrole sobre nós, mas que a gente não tem controle sobre as nossas emoções. Quando a gente quer, por exemplo, dar uma boa de uma risada, a gente não vai controlar ficar sério, vai ser difícil, né? No mínimo, a gente vai ficar com aquela cara meio debochada, né? Então, a gente... não é? Então, que esse sorriso venha um sorriso largo. E a gente tem, então, através do nosso pensamento, saber, né, conduzir essas emoções para que elas não nos coloquem em saia justa, né, para que a gente não se arrependa depois da ação que eu for tomar diante da justamente emoção que eu for ter. Então, que a gente possa, sim, levar essa vida mais leve. A gente está aí na última, praticamente, semana do ano, faltam 2 semanas, né? Então, assim, que a gente possa chegar em 2022 com uma forma diferente de pensar, com um novo comportamento. Quem eu quero realmente que caminhe ao meu lado? Que tipo de pessoas eu quero que estejam nas minhas redes sociais? Se for preciso, faça um detox. Esse é um excelente momento para fazer detox. Também não fique aí acuado se por acaso está em um relacionamento tóxico, incluindo familiares de sangue, porque a gente sabe muitas vezes que é tão difícil a gente se afastar de pessoas que são nossos familiares de sangue e que são tóxicos para nós. Então, a gente pode agora, a partir de agora, ter mais autoconhecimento, poder olhar para dentro de nós e começar a olhar o que eu quero para a minha vida, o que eu não quero, né? Que limitações eu vou colocar. A gente veio para a vida para ser feliz, para ter paz. Só que às vezes a gente complica. A gente olha de forma equivocada, a gente põe uma lente aí que não é uma lente que deveria ser naquele momento. Então, que a gente possa realmente olhar as coisas com mais leveza, com mais harmonia.
Quanto mais harmonia e leveza eu tenho, mais eu recebo dela. Então, um beijo no coração de todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigada mesmo pela confiança. E as pessoas também que vão chegar depois, né, Valda, para assistir essa live. Eu já vou baixar essa tua live, vou já colocar no meu YouTube. E vou deixar lá no meu YouTube já, porque realmente essas nossas lives são muito boas, né? Já estou te convidando, então, também para fazer uma live comigo. Agora, a gente marca quando é que tu vai poder, porque agora a gente sabe, fim de ano já é uma coisa que é mais complicada, né? Mas já estou te convidando de novo, a gente já fez várias, né? Para ir lá para o meu Instagram também, para a gente fazer uma junto. No meu caso, é lá na sexta-feira, no Juntos e Misturados. Então, um beijo, Valda. Muito obrigada mesmo pelo convite. Tá bom, gente. Beijo. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Pensamentos positivos antes de dormir. Lembre-se que os seus pensamentos antes de dormir, eles influenciam a qualidade do seu sono. E o dia seguinte começa na noite anterior. Aquele pensamentozinho que vai ficar rodando a noite todinha. Ah, mas eu dormi. Teu consciente dormiu, mas teu inconsciente não. Então, uma boa noite, pensamentos produtivos, alegres e felizes a todos, certo? Que amanhã seja um ótimo dia. Já marca na agenda que terça-feira que vem nós temos outra live, nós temos encontro marcado. Vocês podem deixar nos comentários sugestões de temas, certo? Dá um feedback aí, ó, queria ouvir sobre isso, queria saber mais sobre isso. Podem deixar aí. Adoro receber feedback. E é isso, gente. Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade de estarmos juntos.